Arthur Montenegro, bilionário e playboy renomado, estava sentado na imensa sala de reuniões, os dedos batendo impacientemente na mesa de vidro. Seu olhar estava fixo na parede à sua frente, mas sua mente estava distante. A reunião de ontem, com os advogados da família, ainda ecoava em sua mente. O testamento de seu avô, falecido recentemente, havia deixado uma cláusula que ele nunca imaginaria: casar-se em 30 dias ou perderia o controle total da empresa familiar. Arthur sempre desprezara a ideia de um casamento tradicional, e a última coisa que desejava era um enlace por conveniência. No entanto, a ameaça de perder seu império era mais forte do que qualquer resistência emocional que pudesse sentir. Quando a proposta foi feita, a primeira reação de Arthur foi a de indignação, mas não demorou muito para que ele percebesse a seriedade da situação. Não havia escolha. Ele teria que se casar, e logo. Sua avó, sempre controladora, já havia escolhido a esposa para ele. Uma mulher com boas conexões e uma história impecável. Não se preocupe com detalhes, meu querido, ela lhe dissera, com um sorriso enigmático. O que importava, para Arthur, era que ela fosse simplesmente aceitável. Não precisava ser bonita, não precisava ser charmosa. Precisava ser alguém que se adequasse ao contrato. Ele não acreditava no amor, não mais. E foi assim que ele se viu diante de um altar, vestido com seu terno sob medida, aguardando a esposa que jamais havia visto, que ele mal conhecia, que ele nem ao menos desejava conhecer. Uma figura, sem rosto, escondida atrás de um véu espesso, como se tudo o que fosse realmente importante estivesse ali, atrás daquela cortina de mistério. O ritual era protocolar, sem qualquer emoção. O padre proferia palavras que Arthur já conhecia de cor, e o silêncio entre ele e a noiva parecia profundo. Ela não disse uma palavra. Seu olhar, escondido por trás do véu, permanecia distante, como se ela estivesse tão ausente quanto ele. Apenas quando chegou a hora de dizer os votos é que ele a ouviu pela primeira vez, com uma voz suave, mas firme. Sim. Ele respondeu da mesma forma. A cerimônia foi concluída com uma frieza quase científica. Era um acordo, um contrato, nada mais. Quando o padre os declarou oficialmente casados, Arthur sentiu um arrepio de alívio, mas também uma pontada de vazio. Não havia emoção. Não havia felicidade. Apenas o peso da obrigação cumprida. Após o casamento, os dois foram conduzidos até o carro que os levaria à lua de mel, a ilha exótica onde passariam a próxima semana. O céu azul do dia parecia tão distante quanto o futuro que se desenhava à sua frente. Tudo era irreal, uma ficção. Ele olhou para ela, ainda sob o véu, o rosto escondido. Não sabia o que esperar dela. Não sabia nada sobre ela. E isso o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Quem era ela? Por que ela concordara com isso? O que ela esperava do casamento? Arthur, com seu olhar frio e distante, não queria saber. Ou pelo menos, tentava convencer a si mesmo disso. Mas algo na presença dela o fazia sentir um desconforto silencioso, algo que ele não podia ignorar. Ele não sabia o que era, mas sabia que algo estava ali, à espreita. Talvez fosse o mistério, a forma como ela se mantinha distante. Mas, à medida que a viagem avançava, Arthur não conseguia deixar de se questionar sobre aquela mulher. Na noite de núpcias, o que deveria ser apenas mais um ato de formalidade tornou-se, para ele, um momento de estranha expectativa. Ele se aproximou dela com a mente cheia de dúvidas, tentando entender o que se passava por trás daquele rosto oculto. A química entre eles era palpável, mas algo mais profundo o inquietava. Ele sentia que já a conhecia de algum lugar, embora não pudesse precisar de onde. O desejo se misturava com a curiosidade. Ela, quieta e misteriosa, parecia flutuar entre eles. E enquanto as luzes do quarto se apagavam, Arthur não sabia se estava prestes a desvendar um segredo ou a cair em um abismo. A manhã seguinte ao casamento foi preenchida por uma leve tensão. A brisa quente e suave da ilha tocava a pele de Arthur enquanto ele caminhava em direção ao vasto lobby do resort. O lugar era uma maravilha, um paraíso isolado no meio do oceano, perfeito para um casal que deveria aproveitar a lua de mel. Mas para Arthur,
tudo parecia frio e distante. Ele estava fisicamente presente, mas sua mente estava longe, perdida no vago mistério da mulher com quem acabará de se casar. Sua esposa, ainda oculta sob o véu, estava sentada ao lado dele no carro. Ela permanecia em silêncio, olhando pela janela, como se o mundo exterior fosse mais interessante do que o próprio marido ao seu lado. Arthur tentou se concentrar na vista espetacular que se estendia à sua frente, o azul profundo do mar, o verde das palmeiras e o som suave das ondas quebrando na areia. Mas sua mente não parava de retornar a ela, a mulher que ele não conhecia. Chegaram ao hotel, e Arthur sabia o que se esperava deles. Eles teriam uma noite de núpcias, onde consumariam o casamento, mas tudo parecia tão impessoal. O que deveria ser um momento de intimidade e paixão era, para ele, apenas mais uma formalidade. Ele estava acostumado a jogos de sedução e prazer, mas não com uma mulher que mal conhecia, uma mulher cuja identidade era uma cortina de mistério. O quarto era luxuoso, imenso e sofisticado, com uma vista de tirar o fôlego do mar. As portas de vidro deslizavam para um terraço, onde a brisa suave acariciava a pele. No entanto, a tensão no ar entre os dois era palpável, como se cada palavra não dita os afastasse ainda mais. Ela estava em silêncio, sua postura rígida e seus olhos desprovidos de expressão. Arthur olhou para ela, sentindo um desconforto inexplicável. Ele queria falar, perguntar sobre ela, mas algo o impedia. Ele se sentia fraco, vulnerável diante do mistério que ela representava. E, então, como um instinto, ele se aproximou, a necessidade de saber quem ela realmente era e o desejo reprimido de tocá-la, de descobrir o que se escondia por trás daquela fachada, se tornaram mais fortes. Ele rompeu o silêncio, a voz firme, mas com uma tensão que ele não conseguiu esconder. Você vai ficar em silêncio o tempo todo? Ela o olhou, seus olhos escuros, profundos, mas com algo que ele não conseguia entender. Ela não respondeu, mas sua expressão suavizou, como se, por um instante, houvesse cedido ao peso da situação. O silêncio entre eles cresceu ainda mais, mas algo havia mudado no ar. Eles não estavam mais apenas interpretando papéis. Havia algo ali que transcende o protocolo do casamento. Arthur, talvez pelo desejo ou pela curiosidade que o consumia, foi o primeiro a dar o passo. Ele se aproximou, tocando o braço dela de forma suave, mas com um poder que ele nunca soubera que possuía. Ela não se afastou, mas também não se entregou. O gesto foi breve, mas suficiente para acender algo nele. O calor da noite caiu sobre eles, e a chama do desejo começou a queimar mais forte. Arthur estava agora totalmente consciente de como ela o afetava. Ele podia sentir a energia vibrando entre eles, uma energia que não poderia ser simplesmente ignorada. Mas ele não sabia como lidar com isso. Não sabia como se aproximar dela sem perder o controle. Então, ele foi direto. Eu não sei quem você é, e isso está me consumindo. Ela olhou com um olhar que misturava desinteresse e algo mais, uma sensação estranha, como se ela estivesse respondendo a um dilema interno. Quem eu sou não importa. O que importa é o que fazemos agora. A tensão entre eles aumentava, e, como se por um impulso, Arthur puxou-a para mais perto, seus lábios tocando os dela, não com suavidade, mas com urgência. O beijo foi quente, selvagem, como se todos os sentimentos reprimidos, todas as dúvidas, estivessem se transformando em um único gesto de entrega. Ela não resistiu. Seu corpo se entregou ao toque dele, e, por um momento, tudo parecia real. A lua de mel, ao contrário do que ele imaginava, não era um período de fuga da realidade, mas uma confrontação com ela. Arthur estava começando a perceber que sua esposa não era uma mulher comum. Havia algo nela que o deixava fora de controle, algo que ele não sabia nomear, mas que era palpável, poderoso. E, à medida que os minutos se passavam, ele sentia que se aproximava mais da verdade. Mas qual verdade? Ele ainda não sabia. O que deveria ser apenas uma noite sem compromisso se transformou em uma explosão de desejo e necessidade. A noite deles não era apenas física, era emocional, psicológica. Ela estava distante, mas ainda assim presente. Ele estava com ela, mas não a conhecia.
E ela o conhecia, ou pelo menos sabia como mexer com ele, como testar seus limites. A mulher misteriosa havia se tornado seu maior enigma. Quando o dia começou a se despedir e a primeira luz da manhã entrou no quarto, Arthur estava mais confuso do que nunca. Ele havia se entregado ao prazer, mas a verdade ainda estava oculta. E essa incerteza, essa sensação de que algo estava se escondendo, era mais difícil de lidar do que ele imaginava. Arthur acordou antes do amanhecer, ainda com o corpo quente e a mente turbilhonada pelas lembranças da noite anterior. A lua de mel, que ele imaginara ser apenas um período de formalidade, havia se tornado uma experiência imersiva, quase insuportável. A mulher com quem ele se casara, ainda desconhecida, havia tomado conta de sua mente de uma maneira que ele não sabia que era possível. Cada gesto dela, cada olhar, o fazia se perder completamente. A manhã era tranquila, mas a tensão entre eles parecia se intensificar a cada minuto. Arthur olhou para ela, deitada ao seu lado, o cabelo espalhado sobre o travesseiro e o rosto suave, sem maquiagem, um quadro de beleza natural que parecia ainda mais hipnotizante em contraste com a intensidade da noite. Ele sabia que ela o observava, mas não via nenhuma evidência disso, apenas uma calma imperturbável. Ela sabia o que fazia com ele. E, sem dúvida, estava se divertindo com o poder que tinha sobre ele. A ideia de ser controlado por ela o deixava louco de desejo, mas também o fazia se sentir impotente, e isso, de alguma forma, era mais excitante do que qualquer outro jogo de sedução que ele já tivesse experimentado. Ela se mexeu na cama, os lençóis deslizando sobre seu corpo, e ele não conseguiu tirar os olhos dela. Era uma provocação silenciosa, um convite disfarçado em gestos aparentemente inofensivos. Ela sabia o que ele estava pensando. Sabia que, mesmo sem palavras, ele estava completamente perdido no jogo que ela começava a jogar. Sem pressa, ela se levantou, um movimento lento e sensual, os quadris balançando de forma provocante enquanto ela caminhava até a janela, puxando as cortinas e deixando a luz da manhã entrar no quarto. A cena era quase cinematográfica, como se o universo tivesse se alinhado para intensificar o desejo entre eles. Ela se virou para ele, seu olhar penetrante, carregado de uma promessa silenciosa. Você gosta de me observar, não gosta? Ela disse, a voz suave, mas com uma ponta de desafio que fez Arthur prender a respiração. Ele não respondeu imediatamente. Era como se ele estivesse tentando se manter no controle, mas, ao mesmo tempo, não podia negar a verdade em suas palavras. Ele gostava. Ele gostava demais. Ela caminhou até a cama novamente, parando na beira dela. A distância entre os dois parecia infinita, e, no entanto, era como se ela estivesse ao alcance de um suspiro. Ela se ajoelhou lentamente, os olhos fixos nos dele, e com um sorriso enigmático, tocou seu peito, deslizando os dedos ao longo de sua pele, para que ele sentisse cada centímetro do seu toque. O calor de suas mãos se espalhou por seu corpo, e Arthur mal conseguiu se controlar. Você está tão tenso, ela sussurrou, suas palavras como uma lâmina afiada que cortava o silêncio. Quer relaxar? Ele engoliu em seco, os músculos de seu corpo ficando rígidos com o toque dela. Não sabia o que ela queria, mas não conseguia mais pensar em nada além dela. Ela tinha controle sobre ele. Ela sabia disso e estava se divertindo com isso. Sem dar a ele tempo para responder, ela desceu sua mão até a barra de sua camisa, com um movimento suave, mas ousado, desabotoando-a com precisão. Seus olhos nunca se afastaram dos dele, como se ela estivesse observando sua reação a cada gesto. O coração de Arthur batia forte, e, quando ela puxou a camisa de seu corpo, ele sentiu o calor dela queimando sua pele. Ela começou a beijá-lo com uma intensidade que o deixou tonto. Seus lábios se encontraram de forma urgente, com uma fome que ele não conseguia saciar. Ela o beijava com a mesma ferocidade que ele a desejava, e cada toque seu fazia com que ele se perdesse ainda mais naquilo. Ela era tudo o que ele queria, e ela sabia disso. Ela se afastou por um momento, apenas o suficiente para olhar em seus olhos, com um sorriso travesso nos lábios. Você não vai resistir a mim, vai? Ela provocou, sua voz carregada de promessas. Arthur, sem pensar,
puxou-a para mais perto, seus lábios encontrando os dela novamente. O beijo foi ainda mais desesperado, um jogo de conquista que não tinha mais limites. Ela o estava consumindo. Ele estava completamente perdido na sedução dela, sem saber onde começava o prazer e onde terminava a obsessão. Ela, porém, não se deixou levar por completo. Quando ele estava prestes a ir além, ela o empurrou suavemente para trás, com um gesto que, embora delicado, era poderoso. O desejo de Arthur explodiu, e ele a olhou, ansioso, implorando para que ela continuasse, para que se entregasse completamente. Ela inclinou-se para ele, seus lábios a centímetros dos seus, mas antes que ele pudesse beijá-la, ela sussurrou: "Eu decido quando." A provocação foi como um estalo na mente de Arthur. Ele queria mais. Queria sentir cada centímetro do corpo dela contra o seu. Mas ela estava controlando tudo. Cada movimento dela o deixava mais louco. Cada palavra, cada toque a mais, o fazia se perder ainda mais. Ele estava cego de desejo, mas ela estava no controle. Ela, com sua habilidade incomparável de seduzir, começou a tocá-lo de maneira lenta e calculada, como se estivesse brincando com fogo. Seus dedos deslizavam por sua pele de maneira provocante, e a cada toque, Arthur sentia o controle escapando de seus dedos. Ele queria fazer mais, queria tomá-la, mas ela não estava pronta para ceder. Ela sabia que ele não conseguiria resistir. Ela sabia que ele estava completamente sob seu comando. E, quando finalmente se aproximou, foi com uma intensidade tão avassaladora que os dois perderam completamente a noção do tempo. Eles não eram mais apenas marido e esposa em um contrato, eram amantes, parceiros em um jogo de sedução e prazer, onde nenhum dos dois estava disposto a perder. O dia estava quente e tranquilo, mas havia algo no ar, algo entre eles que fazia tudo parecer intensamente carregado. Arthur estava absorto em seus pensamentos, ainda lutando para compreender o que acontecia com ele. Ela, com seus olhares enigmáticos e seu jeito de seduzir sem esforço, o havia deixado louco de desejo e completamente sem chão. Ele não sabia o que ela queria, mas sabia que não poderia mais viver sem essa chama que ela acendia dentro dele a cada olhar, a cada toque. Eles estavam no terraço do quarto, olhando para o mar que se estendia até onde a vista alcançava. O azul profundo do oceano refletia a luz do sol, e o som das ondas quebrando nas rochas parecia um sussurro doce e distante. Arthur sentia a presença dela como um fogo ao seu lado, quente e incontrolável. Mas ela parecia indiferente, quase impassível, e isso o fazia querer mais. Ele não sabia o que ela estava planejando, mas sabia que não queria que aquilo acabasse. Não ainda. Ela se virou para ele com um olhar desconcertante, os olhos brilham com um misto de mistério e desejo, como se ela soubesse exatamente o que se passava na mente dele. "Que tal um banho na piscina?" Ela sugeriu, sua voz suave, mas carregada de uma promessa que ele não soubera antes. Arthur não hesitou. O desejo por ela crescia a cada segundo, e ele sentia que não poderia mais se controlar. Sem uma palavra, ele a seguiu para a piscina do hotel, uma piscina de borda infinita, com a água refletindo o céu e criando um cenário tão perfeito quanto os próprios desejos dele. Ela entrou na água com uma graça única, seus movimentos tão suaves que pareciam quase etéreos. Arthur a observava, fascinado, enquanto ela se molhava, o cabelo preto brilhando ao sol, a pele dourada pela luz. Cada passo dela na água parecia um convite. Ela se virou lentamente para ele, seu olhar quente e desafiador. "Não vai entrar?" Ela provocou, a voz cheia de uma malícia sutil, mas irresistível. Arthur sentiu o calor subindo pelo seu corpo. Ele a desejava, mas sabia que ela estava jogando com ele. No entanto, ele não podia resistir. Entrou na água, sentindo a temperatura fria contrastando com o fogo que queimava em suas veias. Assim que ele entrou na piscina, ela se aproximou, ficando tão perto que ele sentiu o calor de seu corpo, mas ela não o tocou ainda. Ela estava provocando-o com sua presença, com seus olhos que pareciam consumi-lo de dentro para fora. O jogo estava no ar, e Arthur sabia que ele havia se tornado a presa. Mas, ao invés de tentar escapar, ele estava pronto para se entregar completamente.
Ela começou a nadar lentamente, seus movimentos fluidos, como se fosse parte da água. Cada mergulho parecia uma dança hipnótica, e Arthur não conseguia desviar o olhar. Ela se aproximou dele de novo, e agora, não havia mais distância. O corpo dela estava tão perto do seu, o calor era insuportável, mas ela apenas sorria, como se soubesse o quanto ele estava enlouquecendo. Ela colocou as mãos sobre seu peito, o toque suave e tentador. Eu sei que você me deseja. Ela sussurrou, os lábios tão próximos do ouvido dele que ele sentiu a pressão do seu corpo quente contra o seu. Arthur respirou fundo, a tensão aumentando a cada palavra dela. Ele não queria mais brincar, não queria mais esperar. O desejo era como uma onda que o engolia. Mas, ao invés de se entregar imediatamente, ela o provocou ainda mais, seus dedos traçando círculos no peito dele, seu corpo se movendo com uma sensualidade que o fazia perder o controle. Ela deu um passo para trás, seus olhos desafiadores, como se estivesse jogando um jogo que ele não sabia como vencer. Ele estava louco por ela. Cada movimento dela, cada olhar, fazia com que ele desejasse mais. E ela sabia disso. Você não pode me ter assim tão fácil, ela disse, sorrindo suavemente. Mas vai precisar se esforçar mais. Arthur, sem mais forças para resistir, avançou. Ele a segurou pela cintura e, em um movimento rápido, a puxou para perto. Seus lábios se encontraram com uma intensidade que fez a água ao redor deles parecer menos fria. Ela se entregou ao beijo, seus corpos se encaixando perfeitamente enquanto a paixão se intensificava a cada segundo. Eles se moviam na água, os toques se tornando mais urgentes, mais desesperados. Ele a pressionou contra a parede da piscina, o corpo dela contra o dele, e sentiu o calor de sua pele molhada, o perfume doce de seu corpo. Ela o tocou com uma confiança que o fez se perder por completo. As mãos dela exploraram o peito dele, descendo lentamente até seu abdômen, enquanto ele a beijava com uma ferocidade que não reconhecia. O desejo deles se misturava com a água, e, por um instante, o mundo ao redor deles desapareceu. Tudo o que existia era aquele momento, a intensidade do que estava acontecendo entre eles. O fogo que ela acendia nele não tinha mais limites. Ela se afastou por um momento, seu olhar profundo e penetrante, como se estivesse desnudando sua alma. Eu sou mais do que você imagina, Arthur. A voz dela estava carregada de emoção, de algo mais profundo que ele ainda não compreendia. Arthur a olhou, sem palavras, a mente cheia de perguntas. Mas, antes que ele pudesse dizer algo, ela o puxou de volta para ela, seus lábios tocando os dele de uma maneira que não deixava espaço para mais dúvidas. Ele não precisava mais perguntar nada. Ela se entregava, e ele, finalmente, também. A piscina paradisíaca foi o palco do momento em que os dois se entregaram completamente um ao outro, onde a sedução, o amor e o desejo se misturaram, criando algo arrebatador. Era um amor que se revelava não apenas no toque, mas nas emoções intensas que percorriam seus corpos, na entrega mútua que acontecia sem palavras, apenas com o toque e o olhar. Quando finalmente se separaram, ofegantes e marcados pela intensidade do que haviam vivido, Arthur sentiu uma verdade se revelar em seus olhos. Ela não era apenas uma mulher misteriosa, era a mulher que ele tinha procurado por toda a sua vida. A respiração de Arthur ainda estava descompassada quando ele saiu da piscina, os músculos tensos pelo que acabará de acontecer. A pele dela, úmida e quente, ainda estava grudada na dele, os lábios vermelhos e entreabertos como se ainda sentissem o gosto dos beijos que tinham trocado. Mas agora havia algo mais. Algo diferente no olhar dela. Ele percebeu isso no instante em que ela o fitou, com uma mistura de hesitação e intensidade, como se carregasse um segredo que precisava ser dito, mas que ao mesmo tempo apavorava. Arthur sentiu um frio na espinha. O que foi? Ele perguntou, a voz rouca. Ela mordeu o lábio inferior e desviou o olhar por um momento, como se estivesse tentando encontrar coragem dentro de si. Então, devagar, ela ergueu a mão e tocou o rosto dele, os dedos trêmulos deslizando pela linha forte de sua mandíbula. Você ainda não sabe quem eu sou, não é? A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas o impacto de suas palavras atingiu Arthur como um soco.
Ele franziu a testa, confuso. Ele conhecia aquela mulher há apenas alguns dias, mas, ao mesmo tempo, ela parecia estranhamente familiar. O toque dela, o cheiro dela, o jeito como ela sorria de lado antes de provocá-lo. Algo dentro dele já sabia a resposta, mas ele ainda não conseguia formular as palavras. Ela respirou fundo, os olhos brilhando com algo que beirava a emoção crua. Você me chamou de estrela uma vez, lembra? Ela murmurou. O mundo de Arthur parou. A memória veio como um raio. A infância distante, as tardes quentes de verão, os pés descalços na grama. Ele lembrou de um riso infantil ecoando pelo campo, do cheiro doce de flores e da menina de cabelos escuros que corria ao seu lado. Ela olhava para o céu estrelado e dizia que queria ser uma estrela, brilhar para sempre para que ele nunca a esquecesse. Se um dia eu for embora, olhe para as estrelas, Arthur. Eu sempre estarei lá. Arthur cambaleou um passo para trás, como se tivesse levado um golpe invisível. Os olhos arregalados fixaram os dela, e ele viu. Viu tudo. O brilho inconfundível no olhar dela, a alma que ele conhecia antes mesmo de saber o que era o amor. Isabela. O nome saiu de seus lábios como uma prece. Ela sorriu, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Sim, Arthur. Sou eu. Ele sentiu um nó apertar em sua garganta, o coração martelando contra as costelas. Deus? Era ela. Sua Isabela. Seu primeiro amor. A menina que ele passará a vida tentando encontrar, sem nem perceber que ainda a procurava. Meu Deus, ele sussurrou, sentindo uma onda de emoções esmagá-lo. Você. Você estava aqui o tempo todo? Ela assentiu lentamente, as lágrimas finalmente escapando por seus cílios longos. Eu nunca fui embora, Arthur. Não de verdade. Arthur fechou os olhos por um momento, tentando conter a enxurrada de sentimentos que o invadiam. Quando os abriu novamente, encontrou-se encarando a única mulher que ele sempre desejara, a única que ele nunca conseguiu esquecer. Eu esperei por você. Ele disse, a voz carregada de emoção. A vida inteira, Isabela. Eu só não sabia que era você quem eu estava esperando. Ela soluçou, e antes que mais palavras fossem necessárias, ele a puxou para si, segurando-a com toda a força que possuía. O abraço foi desesperado, intenso, como se tentasse compensar todos os anos perdidos, todas as noites em que dormira sem saber que seu coração ainda pertencia a ela. Seus lábios se encontraram novamente, mas desta vez não era só desejo. Era amor. Amor verdadeiro, amor que nunca havia morrido, apenas adormecido no tempo, esperando o momento certo para despertar. Quando finalmente se separaram, ele segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares traçando as curvas suaves de suas maçãs do rosto. Eu te procurei em cada mulher que passou pela minha vida, ele confessou, os olhos fixos nos dela. Mas nenhuma delas era você. Nenhuma delas me fazia sentir o que eu sinto agora. Ela sorriu, o coração disparado. Eu sempre soube que, de alguma forma, o destino nos traria de volta um para o outro. Arthur a beijou novamente, devagar, como se estivesse selando o passado e o presente em um único momento. Quando se afastaram, ele sorriu para ela, um sorriso verdadeiro, cheio de promessas silenciosas. Nunca mais vou te deixar ir. E ele não deixaria. Porque agora ele sabia. Ele sempre pertenceu a ela. E ela sempre pertenceu a ele. A estrela que ele havia amado na infância nunca deixou de brilhar. Ela apenas esperou para ser encontrada de novo. O sol já estava se pondo no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. A brisa do mar entrava suavemente pela varanda da luxuosa suíte, trazendo o cheiro salgado das ondas e o perfume das flores tropicais que cercavam o resort. Era o último dia da lua de mel. O último dia que Arthur e Isabela teriam naquele paraíso antes de retornarem à realidade. Mas, para Arthur, a realidade nunca fora tão bela quanto aquele momento. Ele estava de pé, encostado na varanda, observando o mar enquanto esperava por ela. Sentia seu coração inquieto, ansioso pelo que estava por vir.
Sabia que aquela noite seria diferente de todas as outras. Era a despedida da lua de mel, mas também era um recomeço. Eles tinham perdido tempo demais e agora, cada instante ao lado dela precisava ser vivido como se fosse eterno. Então, ele a ouviu. O som suave dos passos descalços no chão de madeira. O farfalhar delicado do tecido. O perfume dela, doce e envolvente, chegando antes mesmo que ele se virasse. E quando o fez, sua respiração falhou. Isabela estava deslumbrante. Vestia uma camisola de cetim branco, tão delicada que parecia feita de névoa, abraçando suas curvas de um jeito pecaminosamente perfeito. O cabelo solto caía em ondas sobre os ombros, e seus olhos brilhavam com uma promessa silenciosa. Ela se aproximou devagar, como se saboreasse a reação dele, um sorriso brincando em seus lábios. No que está pensando? Ela perguntou, sua voz suave como veludo. Arthur engoliu em seco. Ele queria responder, queria dizer que estava pensando nela, em como a queria com uma intensidade avassaladora, mas as palavras não vinham. Ele estava hipnotizado. Isabela parou na frente dele, sem pressa, deslizou os dedos sobre seu peito nu, sentindo os músculos tensos sob sua pele quente. Não diga nada. Ela sussurrou, erguendo o rosto para ele. Apenas me ame esta noite como se fosse a última vez. Arthur não precisou de mais nada. Em um movimento ágil, a puxou para seus braços e capturou seus lábios com um beijo faminto, urgente, repleto da paixão contida dos últimos dias. O beijo se aprofundou, as línguas se entrelaçando em uma dança íntima, enquanto ele a pressionava contra seu corpo forte e desnudo. Isabela gemeu contra seus lábios, e o som foi como gasolina jogada sobre o fogo que ardia dentro dele. Ele a ergueu no colo, carregando-a para a cama enorme, onde a luz suave das velas tremeluzia sobre os lençóis brancos. Deitou-a devagar, seu corpo cobrindo dela, seus lábios deslizando pelo pescoço, pelo ombro, descendo lentamente enquanto ela arqueava as costas, se entregando completamente. Você é minha, Isabela. Ele murmurou contra sua pele, a voz carregada de desejo. Sempre foi. Ela sorriu, os olhos fechados, os dedos se enterrando nos cabelos dele. E você sempre foi meu, Arthur. Ela respondeu, puxando-o de volta para um beijo profundo. O tempo perdeu o significado naquela noite. Eles se amaram sem pressa, sem barreiras, sem medo. Cada toque era uma promessa, cada gemido um pedido silencioso por mais. Os lençóis testemunharam a união de dois corpos, mas, acima de tudo, de duas almas que sempre pertenceram uma à outra. E quando, exaustos e saciados, se aninharam um nos braços do outro, Arthur beijou a testa de Isabela e sussurrou contra sua pele. Eu nunca vou parar de te amar. Ela sorriu, os olhos brilhando de felicidade. Nem eu, Arthur. Nem eu. Naquela noite, sob o céu estrelado e o som do mar, o amor deles foi selado de uma vez por todas. O avião pousou suavemente na pista particular da mansão de Arthur, trazendo consigo não apenas os recém-casados, mas a certeza de que a vida deles jamais seria a mesma. Arthur desceu primeiro e, como um verdadeiro cavalheiro, estendeu a mão para Isabela. Ela segurou com um sorriso radiante, o mesmo sorriso que ele queria ver todas as manhãs pelo resto da sua vida. Quando ela pisou no chão firme, ele a puxou contra seu peito e a beijou, como se ainda estivessem na lua de mel. Estamos em casa, meu amor. Ele sussurrou contra os lábios dela. Nosso lar. Ela corrigiu, entrelaçando os dedos nos dele. A imponente mansão que antes era apenas uma construção luxuosa agora parecia um refúgio repleto de significado. Isabela não era apenas a mulher que ele amava. Ela era seu destino, sua felicidade, sua eternidade. Entraram de mãos dadas e Arthur, tomado por uma euforia incontrolável, ergueu Isabela no colo, fazendo-a soltar uma gargalhada deliciosa. O que está fazendo? Ela perguntou, entre risos. Levando minha esposa para dentro como um homem apaixonado deve fazer. Ela aninhou o rosto na curva do pescoço dele e fechou os olhos por um momento, sentindo o calor daquele abraço. Ao cruzarem a porta, Arthur não perdeu tempo.
Sem soltar Isabela, subiu as escadas apressado, entrando no quarto iluminado pela luz suave do fim de tarde. Agora que voltamos, temos muito que fazer. Ele murmurou com um sorriso malicioso, deitando-a sobre a cama. É mesmo? Ela provocou, arqueando uma sobrancelha. Ele puxou o nó do roupão dela, revelando sua pele macia e quente. Acha que a lua de mel acabou, minha estrela? Arthur deslizou os lábios pelo pescoço dela, a voz carregada de desejo. Não importa onde estejamos, toda noite ao seu lado será uma lua de mel. Isabela sorriu, puxando-o para si, e naquela casa que agora transbordava amor, eles se entregaram um ao outro mais uma vez, sem pressa, sem barreiras, sem tempo. O dia virou noite, antes que percebessem, o sol já surgia no horizonte novamente. Mas nada importava, porque ali, entre carícias e beijos, entre juras sussurradas e olhares intensos, eles haviam encontrado algo que poucos encontram na vida, um amor que não se esgota. Um amor que era casa. Um amor que era para sempre. O que achou desse romance, apaixonados do Tubeflix? Já teve uma lua de mel como essa? Gostaria de ter? Não esquece de me contar de qual lugar desse mundo você está assistindo. Quero mandar um beijo para você. Te vejo na próxima história. Tchau, tchau.